desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Versículo 6. E disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá, vou repetir, agora não haverá restrição para tudo que eles, para que eles interem fazer. Continuando aqui, amado. Versículo 7. Eis, descemos, e confundemos ali a sua língua, para que não entenda a língua outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de e cessaram de edificar a cidade. Versículo 9, o último. Por isso se chamou o seu nome de Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. E você se assente glorificando, exaltando o nome de Jesus. E se puder, dê uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Amados, redobre sua atenção, por gentileza, por alguns minutos, a qual eu peço a atenção de todos nesse exato momento, porque estamos aqui diante de um texto bíblico em que mencionamos, e esse texto ele está escrito no livro de Gênesis, em seu capítulo de número 11, e é de todo o nosso conhecimento que é o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, conhecido como o livro do começo, ou livro do princípio, ou livro do início, o livro que começa toda a história cristã na vida do homem. Percebe que esse texto ele menciona a respeito de edificar uma cidade, um lugar em que estava vivendo um povo, umas pessoas que eles colocaram uma determinação dentro do seu coração, que era não somente edificar aquela cidade, mas sim edificar a uma torre, a uma pirâmide. Era acostumado naquela época, era normal você olhar e ver alguém edificando torres como essa mencionada neste texto, conhecido como a Torre de Babel, porque o nome da cidade era chamada Babel, e a torre fora levantada, construída
dentre essa cidade. Mas para nós entendermos, é nós olharmos para a Bíblia e vemos o propósito de Deus. Quando se inicia, se começa, após um dilúvio, estava ali uma arca, que dentre essa arca estava a família de Noé. Dentre a família de Noé tinham seus 3 filhos, Sem, Cã e Javé. E dentre esses 3 filhos, a qual povoaram, a qual multiplicaram, a qual crescera o número de pessoas, crescera o número de homens, mulheres, crianças, jovens, dentre a terra. E isso é fantástico, porque olhamos para a Bíblia, vemos o operar de Deus, vemos o propósito de Deus crescer, porque o propósito de Deus vem desde o início, vem desde o começo, que quando os filhos do mesmo Noé vai crescendo, vai povoando toda a terra. E qual era o propósito de Deus? Para que todos viessem viver o propósito da palavra, para que todos crescerem e multiplicarem. Mas qual era a ideia dessas pessoas em edificar esta torre? É para que não viesse acontecer uma suposta separação ou uma suposta devastação, assim como fora o dilúvio. É bem verdade que alguns estudiosos da Bíblia vai dizer que eles construíram a essa torre com o receio de acontecer a mesma coisa que acontecera com o dilúvio, tirando ou ceifando várias vidas de várias pessoas. E qual era a ideia dessas pessoas? Eram edificar, construir, levantar a esta torre que se encontrava na terra de Babel. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o povo intensamente trabalhando no crescimento, trabalhando na construção, trabalhando na edificação dessa torre. Era tijolo por tijolo, e os tijolos eram feitos de argila. Percebe aonde eles queriam reforçar intensamente a essa torre que estava sendo levantada, para que eles viessem se unir mais ainda, para que eles viessem trabalhar mais conjuntamente, com receio de que acontecesse novamente uma suposta separação por um suposto dilúvio. Mas o próprio Deus é aquele que proporcionou essa situação, porque vejamos que Deus, ele desce na terra para ver a situação em que se encontrava as pessoas dentre aquela cidade. E quando Deus, ele desce, não era simplesmente para ver a torre que estava sendo levantada, não era simplesmente para ver a torre que estava sendo reconstruída, não era simplesmente para olhar a torre que estava sendo levantada, porque segundo estudiosos da Bíblia vai dizer que essa torre, ela tinha por um significado, uma simbologia daquela que chega ou próximo ou perto dos céus. O que eles queriam é chegar próximo aos céus. E aquela torre ou aquela pirâmide, como era dito na época, era construída por degraus ou escadas ou alavancas, ou seja, muitas das vezes
aquelas pirâmides, como era construída na época, na área, na mesma redondeza, por 7 pilares, porque eles usavam 7 pilares, eram 7 andares, não mais que isso chegava o tamanho da torre, o tamanho da pirâmide. Agora imagina uma pessoa que está construindo, que está levantando uma torre, passar por 7 etapas, passar por 7 pilares. Agora imagina o tanto de escada, tanto de degraus para chegar até o topo desta torre. E muitas das vezes, quando nós olhamos para um texto como esse, aonde possamos pensar que aqueles queriam se aproximar mais dos céus, eles queriam estar mais perto do alto dos céus, sendo que hoje nós temos o livre acesso de nós alcançarmos o trono celestial. Não é com os olhos da carne, não é com os olhos físicos, não é com os olhos terrenos, mas sim alcançamos com o poder da oração. Nós alcançamos com o poder do clamor. E quando eu olho para o texto como esse, eu vejo o próprio Deus descendo. Hoje não é necessário de Deus descer à terra para sermos visitados, basta dobrarmos o nosso joelho e a nossa oração é alcançada pelo Espírito. Tem base, pastor? Claro. Carta aos Efésios, capítulo de número 3, verso de número 14 e 15, vai dizer que por esta causa me ponho de joelho. Ou seja, tem causa que temos que nos colocar de joelhos, e quando o próprio escritor desta carta, ele vai dizer que por esta causa me ponho de joelho, é a certeza em dizer que ao pôr de joelhos, a nossa oração, ela tem ligação direta ao altos céus. A nossa oração é aquela que atravessa não somente a primeira instância, mas atravessa o primeiro céu, atravessa o segundo céu, até chegar ao terceiro céu. E quando eu olho para um texto como esse, eu vejo Deus desce na terra. Isso é maravilhoso, porque vê o privilégio de que quando Deus desce na terra é porque tem algo que não está certo, que não está correto. Mas quando Deus ele desce na terra, não é somente para corrigir aquilo que está errado, mas também é para fortalecer aquilo que está certo. E quando eu começo a entender que o próprio Deus é aquele que desceu do altos céus perante a face da terra, a mesma coisa no capítulo de número 1 de Gênesis vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Ou seja, o Espírito de Deus é aquele que tem pairado sobre esse ambiente espiritual. A partir do momento em que nós ligarmos o nosso coração, o nosso pensamento em Deus, é aonde nós ligamos verdadeiramente a nossa adoração até o alto céus. É aonde a glória de Deus ela desce, a presença de Deus ela desce. Quando a presença do nosso Deus descer, não tem barreira que vai parar, não tem muralha que vai parar, não tem
tem até mesmo impedimento que vai parar o agir de Deus. Sabe por quê? Porque ainda que o Espírito Santo de Deus desça, assim como aconteceu com esses homens trabalhadores a qual estavam ali construindo, levantando a torre de Babel, mas o Espírito Santo descera e confundir as línguas, porque Deus está dizendo: ministério parado é sinônimo de travar. Sabe de uma coisa? Mas quando eu olho para esse texto sagrado, Deus estava dizendo que o ministério não seria somente em Babel, mas o ministério seria prosperar em toda a terra, em toda a face da terra. E eu começo a entender que quando nós estacionamos espiritualmente, desce o Espírito do alto céus e olha para mim, olha para você e diz: ei meu filho, ei minha filha, o teu ministério não nasceu para poder ficar parado, o teu ministério não nasceu para poder ficar parado. Ou seja, a partir do momento em que eu e você começamos a entender o propósito da palavra, é onde o Espírito Santo de Deus revela ao nosso coração, dizendo que a partir do momento em que nós confiarmos, acreditarmos naquilo que Deus levantou, naquilo que Deus edificou na minha e também na sua vida espiritual, começamos a entender que o ministério vai expandir, o ministério vai espalhar, mas não vai espalhar por conta da fofoca, por conta da contenda, por conta da picuinha, não, vai espalhar por conta do propósito, da promessa em que Deus ele realizou na minha e na sua vida. Ou seja, se hoje nessa noite você saiu da tua casa para poder viver esse propósito, para poder viver essa palavra, eu tenho um recado de Deus para você. Ainda que o diabo tem tentado travar o meu e o seu crescimento, pode ter certeza que em meio à adversidade você vai crescer, em meio à tribulação você vai crescer, em meio à contenda você vai crescer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele não somente vai espalhar, mas também ele vai soprar o teu nome, vai soprar o teu ministério, e o nome dele será adorado. Se você crê nessa palavra, nessa presença, levanta a tua mão e dá glória para o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus. Sabe por quê? Porque entramos na casa de Deus, não simplesmente para poder cultuarmos, para poder sentarmos em uma cadeira, em um banco como esse, semelhante em como esse em que eu e você estamos. Mas saiba de uma coisa: o próprio Deus é aquele que tem elaborado coisas grandes, coisas tremendas. E sabe de uma coisa que eu aprendo quando eu olho para uma palavra como essa, um texto como esse? Eu vejo o próprio Deus trabalhando. Sabe por quê? Porque naquele momento em que eles estavam construindo a pirâmide, construindo a torre, haviam materiais, haviam tijolos, materiais da melhor qualidade. Sabe por quê? Porque Deus não prepara qualquer material, Deus ele prepara material da melhor qualidade. Ou seja, a partir do momento em que nós entramos na dimensão de glória, entramos na presença do Senhor, é onde o próprio Deus ele prepara o melhor para mim e para você. E quando nós abrimos o nosso coração para a obra, e quando nós abrimos o nosso coração para o altar, não tem capeta que vai parar eu e você, não tem demônio que vai parar eu e você. Ou seja, quando olhamos para Gênesis capítulo de número 11, eu começo a entender que quando Deus olhou para mim e para você e disse: o teu ministério não será na torre de Babel, o teu ministério não será na cidade de Babel, mas o teu ministério vai crescer, vai expandir, vai espalhar. E é onde eu começo a entender que verdadeiramente quando eu e você abrimos o nosso coração para poder ouvir a palavra, para poder receber a presença do nosso Deus, é onde nós começamos a entender verdadeiramente o propósito. Ou seja, se você veio de coração aberto, de mente aberta, ouvidos abertos,
de olhos abertos, se prepara, porque você vai ver o próprio Deus descer, você vai ouvir a voz de Deus perante no teu caminho, você vai ver o que Deus ele vai soprar no teu coração, porque você não será vazio, você não será vazia, você será cheio, você será cheia do poder e também da palavra do nosso Deus, porque o diabo queria travar o teu crescimento, o diabo queria travar a tua prosperidade, mas sabe de uma coisa, o teu chamado vai crescer perante o altar dele, o teu ministério vai crescer perante o altar dele. Saiba de uma coisa, o próprio Deus está olhando para você nessa noite, meu filho, olhando para você nessa noite, minha filha, dizendo: você não vai desistir no meio do caminho, você não vai regredir para trás. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele vai soprar o teu nome nessa noite, e o nome dele será adorado, o nome dele será glorificado, o nome dele será enaltecido perante a tua vida espiritual. Se você entrou aqui hoje perdendo as suas forças, perdendo a sua essência, eu vou dizer para você: o fogo do Espírito não vai apagar, a tua essência não vai apagar, a presença que está sobre você não vai se apagar, pois o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, porque o próprio Deus está dizendo para você: você foi levantado no altar de Deus, você foi levantada no altar de Deus, e o Espírito Santo está dizendo para você: se prepara, porque o vento vai soprar ao seu favor. Se você crê nessa palavra, levanta a tua mão para o céu, libera a tua adoração. A presença de Deus está aqui neste exato momento. Ei, aleluia! Eu creio na unção do Espírito, eu creio no poder do Espírito, e quando eu começo a entender verdadeiramente o propósito de Deus, olha para um texto como esse, o propósito não começa na torre, na cidade de Babel, o propósito já começa desde a arca. Sabe por quê? Porque o propósito vem do começo, o propósito não vem do futuro. A promessa vem de lá de trás, não vem de lá da frente. Sabe de uma coisa? É o próprio Deus olhando e disse: ei, o teu lugar não é em Babel, o teu lugar é no altar. Sabe de uma coisa? Tem gente que tem tentado esconder você dentro da torre de Babel, mas uma coisa eu quero dizer para você: tem tantos profetas e tantos pregadores que usam esse texto de uma forma contrária, de uma forma errônea, mas eu começo a entender, ao meditar, ao ler nesse texto sagrado, que é o próprio Deus que está nos alertando, que tem gente que prefere ver eu e você parado do que ver nós trabalhando na obra. Mas uma coisa eu quero dizer para você: o diabo não vai parar mais você, o diabo não vai travar mais você, o diabo não vai colocar você mais na torre. Sabe por quê? Porque o Espírito, ele vai te levar em lugares altos, o Espírito vai te levar em lugares mais além daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, porque o diabo disse: não vai passar nem do primeiro deserto, não vai passar nem do primeiro vale. Mas eu começo a ler Bíblia e entender que nem o vale da sombra da morte vai parar você, ainda que 11 mil demônios venham se levantar contra você, mas o propósito de Deus, ele não para, a promessa de Deus, ela não para, a promessa e o propósito de Deus, ele não para. Sabe por quê? Porque o diabo queria ver os teus sonhos sendo enterrados, o diabo queria ver os teus projetos sendo enterrados,
mas eu tenho um recado de Deus hoje para Satanás, que o teu projeto não será enterrado. O teu projeto não será enterrado. Sabe por quê? Porque o teu projeto nasceu no altar, o teu propósito nasceu no altar. E eu vou dizer para você nessa noite, aquilo que você semeou no altar, pode ter certeza que chegou o tempo de você colher aquilo que você semeou. Sabe por quê? Porque Salmos de número 126, verso de número 5 vai dizer: aquele que semeia com lágrima, esse colhe com alegria. Até hoje você plantou no meio do caminho, mas chegou o tempo de você colher no teu chamado, chegou o tempo de você colher no teu ministério, chegou o tempo de você colher dentro da tua casa, chegou o tempo de você colher dentro da tua família. Se você crê, levanta a tua mão para você adorar. Se você crê, levanta a mão para você glorificar. Se você crê, faz um barulho de adorador na casa. Oh glória, não cesse de adorar Ele, não cesse de glorificar a Ele, não cesse de exaltar a Ele. Deus está dizendo para você: tu vai deixar a terra de Babel, tu vai sair da torre. Sabe por quê? Porque o teu lugar não é em Babel, o teu lugar não é na torre de Babel, mas o teu lugar é pregando a palavra, o teu lugar é louvando na casa do Senhor, o teu altar, o teu lugar é na casa dele. Eis que o Senhor Deus está dizendo: eis que você subirá para a casa de oração, para Belém, casa do pão. Deus está dizendo que é noite de você pisar na casa, é noite de você pisar na presença. Eis que o próprio Deus está olhando para você e está dizendo: minha filha, eis que o Senhor Deus está dizendo para você: meu filho, chegou o Deus está dizendo que você comerá o melhor dessa terra. Deus não preparou qualquer coisa para você, Deus não preparou coisa pequena para você, Deus preparou algo grande para a tua vida agora. Chegou o tempo de você pisar na terra, chegou o tempo de você marchar na terra, ainda que o diabo queria calar você, mas chegou o tempo de você abrir a tua boca. Adore a Ele. Alaia sereva calabacai, ancho que manubia naia sebre cominai. Deus, Ele está dizendo: o diabo tentou apagar. Eita, eu vou dizer, tem gente que vai olha bem pra cá. Tem gente que, olha só, pastor Fernando, a revelação do céu. Tem gente que vai lembrar o teu passado para que o teu presente venha a ser honrado. Sabe por quê? Ei, Serecai. Não, você não pegou. Tem gente que vai fazer a questão de lembrar o teu passado. Sabe por quê? Para que no presente o nome do Senhor Deus venha a ser glorificado. Eis que o Senhor Deus está dizendo: uma nova história foi escrita. Eita! Tem gente que vai fazer a questão de apontar o teu passado para que muitos venham entender o que Deus está fazendo na tua vida no presente. Ei, Deus está dizendo para você: foi necessário passar pelo vento, foi necessário passar pela tempestade. Eu vou falar, foi necessário passar e chegar do outro lado. No meio do alto mar foi a tempestade. Tu pensou pular, tu pensou desistir, mas Deus está dizendo para mim e para você: hoje é noite de você chegar do outro lado no barco. E o próprio Deus está dizendo: quando chegar do outro lado, eita, terá o cântico de vitória. Quando chegar do outro lado, terá o hino da vitória. Quando chegar do outro lado, terá culto de ação de graça. Pode ter certeza que vai ter plateia
plateia, vai ter multidão, vai ter nação, vai ter vizinho, vai ter fofoqueiro, vai ter caluniador, vai dizer: tá de pé de novo, tá louvando de novo, tá cantando de novo, tá pregando de novo, tá profetizando de novo, tá marchando de novo. Isso é palavra. Sabe por quê? Porque a palavra não para, o evangelho não para, a promessa não para, o propósito não para, renovo não para, avivamento não para, o altar não para, Jesus Cristo não para, a obra de Deus ela não para. Sabe por quê? Porque o altar vai crescer na tua vida hoje, o altar vai crescer no teu ministério hoje, o altar vai crescer na tua casa hoje, o altar vai crescer na tua família hoje. Sabe o que é altar? O altar é alicerce do cristão, altar é alicerce de um adorador, altar é alicerce de profeta, altar é alicerce de profetisa, o altar é o teu alicerce, meu varão, o altar é o teu alicerce, minha varoa. E o próprio Deus está dizendo para você: ministério sem altar não é ministério, chamado sem altar não é chamado, propósito sem altar não é propósito, promessa sem altar não é promessa, projeto sem altar não é projeto. E Deus ele está dizendo para você: no teu ministério está sendo levantado altar, no teu chamado está sendo levantado altar, na tua promessa está sendo levantado altar. Eleva calabra candereba calabacai anchorebacas, tu que me deve amar, vós é templo do Espírito Santo. Ei, oh glória, não é o templo que saiu de você, mas era você que estava querendo sair do templo. E o próprio Deus está dizendo para mim e para você: o templo ainda está de pé. Se você crê, libera glória para Jesus. Eu sinto a graça de Deus, eu sinto o poder de Deus, mas o poder de Deus sai. Eu sinto algo sendo liberado aqui nessa noite. Eu sinto algo sendo elaborado por Deus aqui nessa noite. Já vou terminar, mas antes eu quero dizer para você: a tua presença não é por acaso. Sabe por que você está de pé? Por conta do propósito. Sabe por que você está de pé? Por conta da promessa. E eis que o Senhor está dizendo para mim e para você que você é coluna da sua casa. Sabe por que tem algo de Deus ainda? É por conta do teu joelho no chão. E o Espírito Santo trouxe você hoje aqui nessa noite para você entender aquilo que foi preparado pelo próprio Deus. Eu sinto uma graça tão grande aqui, meus irmãos, que eu não sinto vontade nem de parar. Eu sinto uma presença tão grande aqui nessa noite, que eu sinto vontade de continuar e não parar mais. Ei, ainda que você tem colocado algo no seu coração, mas uma coisa eu quero dizer: que você veio aqui nessa noite, até mesmo por esses dias, assim eu ouço Deus falar em meus ouvidos. Você tem colocado um propósito nas mãos de Deus, e por conta desse propósito você tem olhado somente para o Senhor, tem olhado somente para Jesus, e devido a isso o Espírito Santo está olhando para você nessa noite e está dizendo: permaneça aonde Deus te colocou agora. Eita, sabe por quê? Porque muitas
pessoas invejarão aquilo que Deus Ele fará para você. Mas uma coisa eu quero revelar para você da parte do nosso Deus, não daquilo que vem da carne, mas aquilo que vem do Espírito. E uma coisa eu quero soprar ao teu coração da parte do Senhor: eis que o próprio Deus, Ele tem te abraçado e tem dito nessa noite: espelhe-se nessa palavra, porque há muitos que vão bater nas suas costas e vão dizer: esse é o lugar. Mas uma coisa o próprio Deus Ele vai dizer: a cada lugar que você tem passado, você tem plantado a semente, e devido a essa semente que foi plantada, o nome do Senhor foi glorificado, e a obra de Deus vai crescendo. A obra de Deus vai crescendo. A obra de Deus vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Levanta a tua mão nessa noite, porque o próprio Deus está soprando aos seus ouvidos, dizendo: ei, meu filho, levanta a tua cabeça. Ei, minha filha, levanta a tua cabeça, porque a partir de agora tu vai chegar a mais além daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, porque o nome do Senhor foi glorificado por intermédio do teu ministério. E hoje você vai bater no peito e vai reconhecer que Cristo é na sua vida. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Os céus já se abriu, os céus já desceu, a presença já desceu. Só não recebe quem não quer, só não adora quem não quer, só não glorifica quem não quer, só não exalta quem não quer, só não libera glória quem não quer, só não libera aleluia quem não quer. Seja tocado agora, seja renovado agora, seja transformado pelo poder de Deus. Aleluia. Eita glória. Se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé. Já vou terminar. Eita, uma presença tão grande, meus irmãos. Há um poder de Deus tão grande aqui nessa casa, porque não sei você, mas eu sinto a glória dele. Não sei você, mas eu sinto o poder que também é dele. Ei, você veio aqui para ser restaurado, você veio aqui para ser restaurada pelo poder do Espírito Santo. Ai, que cheribácia, que me dou que anaias tebre comenai. Eis que o Senhor Deus está dizendo ao seu coração hoje, minha filha: um novo ciclo, um novo tempo chegou naquilo que o Senhor tem proporcionado. Ei, tem tempestade que é ao nosso favor, tem tempestade, aleluia, louvado seja Deus, não é para nos desanimar ou nos enfraquecer, mas tem tempestade, eu vou falar sem medo de errar, tem tempestade que é para poder despistar os vossos inimigos e adversários. Tem tempestade, oh glória, que é para poder tirar o foco do inimigo sobre você, porque o inimigo tem dito: mesmo apanhando ela tem adorado, mesmo apanhando ele tem glorificado. Isso é presença de Deus, isso é palavra de Deus. E sabe por que você está de pé? É por conta da palavra. Mai chei kobia darasei. Ai, resou que mais sebrinai. Yonde flokia. Iniasik, yonde hai. Eichonde flasúbia. Sebe que onde hai. O Espírito Santo está abraçando a sua vida hoje. O Espírito Santo está dizendo: eu estarei com vós por onde colocar a planta dos vossos pés. Confia nele, acredite nele, porque só ele pode fazer.
mais ninguém. Então confia, acredite, porque tem vento que vem ao nosso favor. Tem vento que vem só para poder espalhar fofoqueiro, caluniador, invejosos, mentirosos, sabe? Mas o próprio Deus nos trouxe aqui nessa noite para poder dizer para mim e para você que você está de pé por conta do alicerce. E o alicerce que tem estado na minha e na sua vida é o poder da palavra do nosso Deus. Amém? Vamos estar orando ao Senhor Jesus, agradecendo a Ele por essa palavra, por essa mensagem simples em que Ele nos apregoou nessa noite, em nome de Jesus. Então, se você que pode, ora comigo nesse exato momento. Soberano e eterno Deus, estamos aqui, meu Pai, mais uma vez para poder orar e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem falado, tudo aquilo que o Senhor tem revelado ao nosso coração. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. Continue nos renovando, nos fortalecendo, nos edificando conforme o teu Espírito, conforme a tua presença. Somos gratos ao teu poder, somos gratos ao teu Espírito. Continue conosco, nos dando a vitória, nos liberando o teu milagre, Pai. Permaneça conosco sobre esta casa, sobre esse altar, em nome de Jesus, ó Pai. Por isso, ó Deus, estamos aqui, meu Senhor, para poder te agradecer e também para poder te adorar, em nome de